o astro-rei. Olá pessoal, hoje conheceremos um pouco mais a respeito do Sol. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor, responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar. O Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra, e um volume 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros ou uma unidade astronômica. Esta distância varia ao longo do ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros no perélio, a um máximo de 152,1 milhões de quilômetros no afélio. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. Wikipédia. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, dista aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós, e é responsável por manter todo o Sistema Solar em sua interação gravitacional. 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas anões, asteroides e cometas. Características do Sol. A composição do Sol é de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o percentual restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear decorrente das grandes temperaturas de seu núcleo milhões de sua enorme pressão. Consequentemente, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio, e os números são incríveis. A cada segundo, o Sol funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, convertendo parte dessa massa em energia, na forma de ondas eletromagnéticas, como os raios gama. Ao todo, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais do que suficiente para mantê-lo brilhando pelos próximos 6 ou 7 bilhões de anos, devido à sua grande massa, que é de aproximadamente 1,98.1031 kg, mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Por conta de sua enorme massa, a gravidade na superfície do Sol chega a 274 metros por segundo ao quadrado, 27,4 vezes maior que a massa da Terra. Isso faz com que a velocidade de escape por lá chegue aos 617 km por segundo, mais de 2 milhões de quilômetros por hora. O período de rotação do Sol em torno do seu próprio eixo é de 27 dias para o seu equador, que gira a 7.189 km por hora, e de 35 dias para os seus polos. Essa diferença de período rotacional produz uma rotação diferencial, chamada de dínamo solar, responsável por sua grande atividade magnética, uma vez que toda a matéria presente na estrela encontra-se ionizada, no estado plasmático, dando origem às tempestades solares, erupções coronárias e manchas solares. Estrutura física do Sol. O Sol pode ser dividido em partes com diferentes propriedades físicas, a saber, núcleo, onde ocorrem as fusões nucleares. Zona radiativa, onde a radiação eletromagnética produzida pelo núcleo é refletida por muitas vezes, e essa leva milhares de anos para escapar de seu interior. Zona convectiva, uma camada instável que transmite calor por meio da convecção. Nessa região ocorrem erupções solares. Fotosfera, a camada mais externa do Sol, é com base nela que toda a luz solar é irradiada. A fotosfera tem cerca de 100 km de espessura. Cromosfera, uma camada de baixa densidade que marca a transição entre a atmosfera solar e a coroa solar. Coroa, uma aura de plasma que permeia milhões de quilômetros ao redor do Sol. Sua temperatura pode chegar a 1 milhão de graus Celsius. Acredita-se que essa temperatura surge em razão do intenso campo magnético do Sol. Cor do Sol. O Sol é considerado uma estrela de sequência principal, que produz sua energia por meio da fusão do hidrogênio, de categoria anã amarela. Apesar do nome, não é uma estrela pequena ou de cor amarelada, é na verdade maior e mais brilhante que boa parte das estrelas visíveis a olho nu, apesar de estar muito longe de ser uma das maiores ou mais luminosas.
O adjetivo amarela, por sua vez, está relacionado à temperatura de sua superfície, cerca de 6.000 graus Celsius, e à sua luminosidade. Trata-se de uma estrela muito mais fria e menos luminosa que as chamadas de brancas e azuis. Além disso, o Sol é capaz de produzir todos os comprimentos de onda da luz visível, de forma que, ao ser observado de fora da Terra, sua cor é branca. O tom amarelo que observamos ao olhar para esse astro surge devido à dispersão dos raios solares ao adentrarem a atmosfera. Evolução do Sol. O Sol está queimando hidrogênio há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Alguns modelos físicos indicam que a estrela fica até 10% mais brilhante a cada bilhão de anos, de modo que o Sol dos dias de hoje é cerca de 40% mais brilhante do que era no momento de sua criação. O futuro do Sol será marcado pelo momento em que todo o seu hidrogênio for convertido em hélio. Quando isso ocorrer, ele terá o seu tamanho aumentado em até 200 vezes, podendo chegar até a órbita de Vênus. No final de sua vida, o Sol sofrerá um enorme colapso gravitacional, seu tamanho será reduzido até que ele se transforme em uma estrela anã branca. Os astrônomos estimam que nessa fase, o Sol passe a ter cerca de 50% de sua massa atual e que o seu tamanho fique comparável ao da Terra. Veja mais sobre Sol em https://brasilescola.uol.com.br/física/sol.htm. O Sol é o astro mais importante do Sistema Solar. O Sol é uma estrela amarela e brilhante que tem um importante papel na vida na Terra. Ele é o principal responsável pelo clima e pelas estações do ano. Você provavelmente pensa que o Sol é um astro gigante, mas na verdade ele é uma estrela. Na verdade, o Sol é a estrela mais próxima da Terra e é o que dá vida a todos os seres vivos do planeta. Sem o Sol, a Terra seria um lugar muito diferente. O Sol é uma das estrelas mais velhas da Via Láctea. Ele foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Isto significa que o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade. A idade estimada da Via Láctea é de cerca de 13,7 bilhões de anos. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Isto significa que a luz que você está vendo agora saiu do Sol há 8 minutos. A luz do Sol viaja a uma velocidade de cerca de 300.000 km/s, 186.000 milhas/s. O Sol é uma estrela que se encontra no centro do Sistema Solar. É a maior estrela do Sistema Solar e também a mais próxima da Terra. O Sol é o que nos dá luz e calor durante o dia. Sem o Sol, a vida na Terra não seria possível. O Sol é importante para nós porque nos dá luz e calor. A luz do Sol nos permite enxergar e ajuda as plantas a crescerem. O calor do Sol nos mantém aquecidos. Sem o Sol, a Terra seria um lugar muito frio e escuro. O Sol brilha porque as reações nucleares que acontecem em seu núcleo liberam energia na forma de luz. Essa luz viaja até a superfície do Sol e depois para o espaço, onde chega até a Terra. É por isso que podemos ver o brilho do Sol durante o dia. O Sol vai continuar brilhando por mais 4,5 bilhões de anos. Depois disso, acredita-se que ele irá se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Quando isso acontecer, a Terra será engolida pelo Sol e toda a vida na Terra será destruída. Visite https://listologia.com. Por hoje é só, em breve Planeta Terra.